Bom dia, vamos conversar nossa live Thanks God Every Day, com muita alegria aqui, falando de um assunto tão importante. Vamos falar sobre bloqueios essa semana. Bom dia, todo mundo está chegando aí. Nós vamos ler dois versículos, né, da palavra de Deus, Romanos 12, versículos 2 e 3. Bom dia. Então, Romanos 12, versículos 2 e 3. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade era um versículo só, é só esse. Sejam todos bem-vindos, bom dia, quem está chegando aí agora, bom dia, muita alegria começar aqui. Peço perdão por vocês, ontem não consegui fazer a live de ontem, né, problemas técnicos que fugiram do meu controle, né, ficamos sem energia aqui, muitas horas ontem, antes de ontem para ontem. Depois, quando a energia foi restabelecida, a internet, simplesmente os cabos estavam todos no chão, gente, foi uma coisa horrorosa, uma chuva muito forte, né, derrubou uma árvore muito poderosa e a árvore foi levando tudo pro chão, enfim, mas tá tudo resolvido. Só peço perdão porque ontem eu não consegui estar aqui com vocês. E essa semana realmente é uma semana muito especial, meu coração está fervendo nessa semana. Por quê? Porque eu vou falar com vocês, vamos conversar aqui sobre um assunto que tem queimado muito no meu coração, e eu tenho falado aqui já, mas vou falar especificamente, sim, essa semana sobre os bloqueios, né? Nós vamos entender o que são os bloqueios, nós vamos entender como se formam os bloqueios, nós vamos fazer uma avaliação, assim, muito pessoal, né? Cada um vai fazer sua avaliação sobre quais são os bloqueios mais fortes que nós temos. É preciso olhar para dentro, identificar os nossos bloqueios e trabalhar em cima dos bloqueios. Hoje a palavra de Deus que nós lemos, né, agora, não vos conformeis com esse mundo. Conformar com o mundo é entrar na forma do mundo. E hoje as pessoas estão agindo muito parecidas, e até os bloqueios são muito parecidos. E nós que estamos aqui, nós que estamos nessa proposta, né, de uma vida nova, uma vida plena, então o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir isso, nós vamos dar um novo significado, né? Porque o que nós vamos fazer é isso, a renovação que a palavra diz, né, renovar pela renovação da sua mente, não vos conformeis, mas transformai o mundo, né? Transformai primeiro o seu mundo. Através de quê? A renovação da sua mente. E como é que a gente faz essa renovação da sua mente? Tem várias formas, tem vários métodos, mas o que nós vamos falar aqui é renovar a mente através da libertação, né? Da liberação desses bloqueios. Bom dia, seja bem-vindo, Kleber, seja bem-vindo aí, desenho general do reino. Então nós vamos falar sobre isso e vamos falar de uma forma muito prática, como fazer essa renovação da mente através da ressignificação e através das quebras dos bloqueios. Você pergunta, André, o que é um bloqueio? Para começar aqui, quem é que é bloqueado e como é que é esse negócio de bloqueio? Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem forte, que aí ninguém vai precisar mais entender o que é bloqueio. Imagina uma criança na sua inocência, né? Uma criança inocente, ali há 4 anos, 5 anos, 7 anos, e essa criança ela sofre um abuso sexual. Então nós temos uma criança não preparada para a situação, onde ela até a naturalidade de sentar no colo de alguém, até a naturalidade de ficar à vontade com alguém ali da família, porque os abusos acontecem quase todos, né, com alguém da família, alguém que ela confia, então ela está ali na pureza, confiando naquelas pessoas, e ali ela sofre um abuso sexual. Quando essa criança sofre esse abuso sexual, é como se ela pegasse uma lente, um óculos de uma cor determinada, e ela coloca para a sexualidade, ela coloca uma lente. Ela coloca um óculos de uma cor. E depois na vida dela, chega na adolescência, na juventude, na hora que ela começa a se relacionar com outras pessoas, né, vamos supor, se for uma menina, vai procurar os meninos ali para se relacionar, ou então o contrário, tanto faz. Então quando ela começa a se relacionar com a pessoa, né, relacionar na idade certa, ela pega o óculos dela, a lente dela em relação à sexualidade, ela coloca o óculos dela. E ela vai enxergar aquela pessoa que está com ela, os gestos daquela pessoa, a própria experiência sexual, tudo o que vai acontecer dentro desse relacionamento afetivo, ela vai enxergar não como é, ela vai enxergar de acordo com a lente dela. Então isso que é um bloqueio. E o bloqueio, eu falei da sexualidade, é um bloqueio muito forte, muito forte.
Eu já comentei aqui, e assim, eu convivo muito com mulheres, né? Eu trabalho muito com mulheres. E eu já ouvi mulheres assim, casadas, bem casadas, felizes, com pessoas bacanas, relacionamentos estáveis. Eu já vi gente adulta dizer que não tem prazer na sexualidade. E que tá tudo bem. Essa é a pior parte. Essa é a pior parte, né? Quando a pessoa fala, tá tudo bem, eu tô bem nisso, tô bem naquilo, tá tudo resolvido, eu não tô afim, né, de mexer com isso, não. Então, quando eu eu estou conformando com esse mundo, né? Então, quando eu decido não tirar essa lente e viver uma vida sem a beleza, né, da sexualidade, eu estou então me conformando com tudo que aconteceu. Então o que nós queremos fazer aqui é trazer muitas conversas, muitas coisas à tona. Para quê? Para não conformar mais, para renovar a nossa mente e renovar através da ressignificação. Então a gente pode chamar de bloqueio, nós podemos chamar dessa lente, né? Nós podemos chamar de várias coisas, de registros, né? Registro também é legal, porque quando aconteceu uma coisa na infância, aconteceu um registro. E aí você fala, André, acontece sempre na infância? Praticamente sim. Aí fala, mas eu tenho um bloqueio, eu preciso ressignificar, por exemplo, o meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoradinho lá que eu tive foi muito horrível, foi assim, eu criei um bloqueio ali, quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu era ainda uma adolescente e foi meio errado, não foi muito bom, eu preciso ressignificar. Normalmente o que acontece é o seguinte, nós buscamos na adolescência, na juventude, principalmente mais forte na vida adulta, histórias que validam o nosso bloqueio. Então, às vezes eu posso pensar que meu problema é meu chefe que me humilha, é meu marido que não sei o que, é minha irmã que tal coisa, é minha mãe que hoje fez tal coisa. Eu posso achar que meu problema está aqui hoje, mas na verdade eu busco experiências que validam o meu bloqueio que está lá na infância. Então, quase sempre, nós precisamos voltar na infância com aquilo que aconteceu com aquela criança. O problema às vezes é que isso doeu tanto que fica tão escondido que nós escondemos de nós mesmos, né? Eu tenho uma pessoa próxima de mim que me contou outro dia, ela da minha idade, né? Eu tenho 50 anos, ela tem mais ou menos isso também, e que ela foi abusada por uma mulher. Ela é mulher e ela foi abusada por uma mulher na infância. E é interessante que essa história dela, ela demorou muito para chegar nessa história. Então, foi tão assim, lógico que todo abuso sexual é ruim, só que nessa mulher, uma pessoa próxima, que ela confiava muito, um parente, né? Então, para ela era tão horrível a situação desse abuso que ela sofreu de outra mulher, que ela escondeu tanto dela mesma, que demorou, só depois procurando muitas coisas e ressignificando muitas coisas, que ela chegou nessa informação de que ela tinha sido abusada por outra mulher, né? Então, assim, nós temos que ir buscando essas informações, mas elas estão muito bem escondidas. Mas se nós já aceitamos que nós temos que ressignificar e que nós temos bloqueios, nós já estamos num caminho bem adiantado dentro dessa proposta aí de uma vida nova, de uma vida plena. Então, como é que eu sei, André, que eu sou bloqueada em alguma área, né? Então, os resultados nossos mostram os nossos bloqueios. Então, nessa história que eu falei, né, da sexualidade. Então, outro dia, até comentei outro dia aqui também, de uma pessoa, né, uma pessoa madura, de uns 40 anos de idade, que ela falou assim, é solteira, né, está solteira, né, e ela falou assim, não quero saber de homem mais não. Então, essas frases, elas mostram o bloqueio. Então, esse negócio de, não, tô resolvida, não quer saber de homem não, não quer saber de relacionamento mais não. Quando eu falo uma frase dessa, se eu estiver atenta, eu já posso perceber que ali eu tenho um bloqueio. Mas por quê? O que aconteceu? Onde é que está o problema? Por que eu não estou querendo saber de homem? Ou então saber de mulher, ou saber de qualquer coisa, né? E tudo isso. Então, em relação ao dinheiro, né? Fala, não, nasce pobre, vou morrer pobre. O pobre é cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Ah, não, aqui no Brasil não tem jeito não. Aqui todo mundo, quem nasceu rico é rico. Então, essas frases que mostram uma falta de resultado que eu tenho em determinada área, ela aponta fortemente para o bloqueio que eu tenho na infância. Fortemente. Né? Então eu falo assim, não, eu odeio crente. Já ouviram isso em algum lugar? Eu odeio crente, eu odeio esse povo que fica com Bíblia debaixo do braço. Não, peraí, deixa eu ver. Eu posso não querer ser mas se eu tô odiando, eu tenho que acender uma luzinha aqui e entender
O que aconteceu nessa infância? O que tá escondido lá atrás que tá me fazendo odiar determinado tipo de gente, né? Então onde é que tá? Provavelmente tem um registro negativo lá atrás e no momento que aconteceu esse trauma, esse registro na minha infância, eu coloquei uma lente e eu enxergo agora em relação, por exemplo, a pessoas crentes, né? Fala, eu odeio crente. Então eu pego a lente, eu tô enxergando todo mundo com base naquele registro que eu tenho e então não é que eu tenho que ser mas eu tenho que entender por que eu odeio. O que está me incomodando tanto? Né? Então aí muitas pessoas têm raiva de muitas coisas, né? Eu não gosto de gente desse tipo, eu não gosto desse tipo de gente. Essa é boa, né? Eu detesto esse tipo de gente, né? Então que tipo de gente é esse? O que esse tipo de gente está trazendo para mim? Tudo isso são informações que eu posso pegar para entender o que aconteceu comigo lá atrás, lá na infância, que me fez colocar um óculos e eu enxergo essas pessoas dessa forma. Né? Então são os meus bloqueios, né? O problema é que muitas vezes os nossos bloqueios, os nossos registros, eles estão no comando da nossa vida e nós não percebemos. Então, por exemplo, se eu tenho um bloqueio de autoestima, então eu não sei quem eu sou. Então quando eu tenho um bloqueio de autoestima, eu estou me enxergando com essa lente baseada lá em algum registro da infância. Então se eu estou me achando feia demais, pobre demais, fraca demais, burra demais, qualquer coisa que eu esteja olhando para mim e eu acho que eu sou menos do que as outras pessoas. Quando eu acho que eu sou menos do que o outro, isso aí é um bloqueio de autoestima. Então eu tenho que olhar com calma o que aconteceu. Será que foi uma mãe muito agressiva, com palavras muito duras? Foi a ausência de um pai, eu me senti desprotegida, bloqueio de paternidade, né? Então, onde é que está isso? E eu tenho que achar onde é que está o problema para tratar o problema. Então, nós temos, na verdade, muito serviço para fazer. Acho que vocês já perceberam, né? Muito serviço para fazer. Que o problema é o seguinte, nós temos uma essência. Na essência, quem nós somos? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E isso é quem nós somos. Nós temos essa essência. Só que na maioria das vezes nós não respondemos ao que está acontecendo na nossa vida através da nossa essência. Mas nós respondemos através do nosso bloqueio. Seria mais ou menos assim. Imagina a situação. No momento em que eu sofro alguma coisa, que é uma dor, uma humilhação, uma rejeição, sabe, histórias tão comuns, por exemplo, o pai rejeita o filho, rejeita a filha, fui criado pela minha mãe, meu pai foi embora, e aí fica aquela sensação de rejeição, sensação de abandono, né? Aquela forte identidade assim, com abandono. Então quando eu vivo uma situação traumática na minha infância, e aí aquele trauma trouxe um bloqueio, trouxe um registro muito forte, registro de abandono, registro na autoestima, né? Quantos aí já não ouviram, né? Você é muito feio, olha esse cabelo seu, olha que horrível que é esse cabelo seu, você é feio, todo mundo na sua sala é bonito e você não. Esses registros que vão acontecendo na infância, eles ficam lá dentro, principalmente porque nós não olhamos para ele. E aí ele vai criando corpo. É como se dentro de nós existissem dois eus. Um eu, aqui dentro da Andréia, é a minha essência, quem eu verdadeiramente sou. É aquela mulher que é filha de Deus, imagem e semelhança, que pode todas as coisas, que é bonita porque é a imagem e semelhança de Deus, é inteligente porque também é a imagem e semelhança de Deus. Então existe uma essência, existe uma Andréia verdadeira aqui dentro, que pode tudo naquele que me fortalece, né? Tem muitas coisas que vão dando respaldo para quem eu sou, a minha essência. Mas junto de mim existe um outro eu. Esse outro eu são os meus bloqueios alimentados por uma vida inteira. Então, por exemplo, aquela pessoa que foi menina ou menino que foi abusado sexualmente na infância, ele acaba buscando inconscientemente outros relacionamentos para validar o bloqueio, para dizer homem não presta, mulher tudo igual. Então vai buscando outros relacionamentos doloridos também para comprovar, para respaldar a dor, o bloqueio. Para não parecer que eu tô vendo a vida sozinha desse jeito. Então eu tive aquela experiência, então tá, homem não presta, tive a experiência lá atrás, na infância. Se isso não é curado, aí eu trago outros homens para dizer, tá vendo, homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem não presta. E quanto mais eu vou vivendo experiências que vão reforçando o meu bloqueio, vai crescendo aqui dentro um outro eu.
Então existe o eu verdadeiro, a minha essência, e um outro eu dentro de mim que é feito dos meus bloqueios. Quem está no controle? Normalmente quem está no controle é o eu do bloqueio. É o eu do bloqueio, porque o eu da essência vai ficando anulado aqui dentro, quietinho, fraquinho. Então quando vem as oportunidades, quando vem qualquer oportunidade, quem é que responde à oportunidade? É quem eu sou ou quem eu virei? Então vem uma oportunidade, vamos supor que eu tenha bloqueio de autoestima, ou bloqueio de não merecimento. Aquela criança que teve uma infância com muitas palavras pesadas, muitas histórias difíceis, onde ele acha que todo mundo é mais rico, todo mundo tem uma família melhor, todos os meus amiguinhos, minhas amiguinhas têm uma outra situação, e eu sou a pobre, eu sou a ferradinha, eu sou a que não tem família, eu sou a que não tem pai, não fui criada por pai, enfim, vai formando bloqueio. E aí, durante a vida, eu vou reforçando isso, tendo amizades erradas, situações erradas, isso vai reforçando, e esse eu fica muito forte, o eu do bloqueio fica muito forte. Aí vem uma oportunidade ou de se relacionar com uma pessoa muito melhor, muito bacana, ou então de um emprego, de um trabalho, ou então de qualquer experiência. Quando vem essa oportunidade para esse adulto que está totalmente machucado e bloqueado, quem é que responde? O eu verdadeiro, a minha essência que está fraquinha aqui e calada, ou o eu que foi criado a partir dos bloqueios, esse eu de bloqueio, né? Então provavelmente quem responde é o eu bloqueado. Então o que nós estamos vendo no mundo e as respostas que nós estamos dando para as oportunidades e para o mundo pode ser uma resposta que vem desse eu bloqueado. E se a gente não resolver isso, o que vai acontecer? Aqui nós chegamos a um ponto importante. André, qual a importância disso, né? Como aquela minha amiga lá disse, não, sexo que nada, que prazer em sexo que nada, eu tô ótima, não preciso disso não preciso de ter isso, eu já tenho muita coisa. Então o que acontece quando eu não resolvo os meus bloqueios? Eu vou repetindo o mesmo padrão durante a vida inteira, eu vou repetindo o padrão. E aí tem uma frase muito conhecida que é, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, ou seja, os problemas eles se duplicam, ou então aquele dia, não, homem não presta, oportunidade é só para os ricos. Eu vou repetindo frases que eu repeti a minha vida inteira, e aí eu entro no que nós chamamos de looping infinito, que é a repetição das histórias sem fim, amém. Até o momento que eu, como adulta, eu resolvo então achar onde é que está o problema. É o que a palavra de Deus nos falou hoje, né? Romanos 12:2. Não vos conformeis, não fica nessa forma. Conformar nos fala de forma. Não fique nessa forma, não se conforme, mas transforme o seu mundo, transforme a sua história, transforme a sua vida, através de quê? Da renovação da sua mente. Então nós renovamos a nossa mente quando, se eu vivi essa história do abuso sexual, como é que eu renovo isso, gente? Como é que eu renovo uma dor tão grande, né? Voltando, porque hoje a adulta, ela tem condições, a Andréia adulta, tem condições de voltar na infância e enxergar de uma forma diferente. Dá outro significado. Isso é ressignificar. Quando eu faço isso, quando eu dou um novo significado a qualquer história que eu tenho vivido, eu estou diminuindo esse eu, e esse verdadeiro eu cresce. A minha essência aparece, a minha essência de filho de Deus, de imagem e semelhança do Criador, dessa pessoa que eu fui criado para ser realmente por Deus, vai perdendo força o bloqueio e vai aumentando a força dessa essência. Quando eu estou na minha essência, eu estou no meu poder. Por que no poder? Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu estou no meu poder. Mas se eu não controlar esse ser bloqueado, esse outro eu, ele continua respondendo, ele continua escolhendo, ele continua buscando, ele continua se envolvendo em histórias difíceis que simplesmente me levam a repetir as mesmas histórias infinitamente. Então o que nós precisamos fazer? Ressignificar. Então preparei um presente para vocês, né? Eu fiz uma mentalização, uma visualização e deixei gravada de alguns minutos, acho que são 9 minutos, onde eu ajudo você a encontrar a sua criança. Você sabia que a sua criança sabe de tudo que aconteceu? Ela sabe. E pode ser que essa criança esteja tão machucada e você nunca olhou para ela.
Você nunca olhou para a criança para cuidar dessa criança, para sarar as feridas dessa criança. Então o convite para hoje, e cuidado para não deixar para depois, porque talvez você já tenha deixado 20 anos, já tenha deixado 30 anos, 40 anos, 50 anos para cuidar dessa criança. E o convite é para hoje. Tá no YouTube, tem um canal do YouTube com meu nome, eu deixei guardado lá para você. E chama Visualização da Criança. Acho que é isso. Visualização da Criança. Não tem nem imagem, é só uma fala, onde você vai fazer isso no momento de que você estiver quieta, num canto, que você puder entrar, fechar a porta do quarto, ninguém vai te incomodar, então avisa as pessoas que tu vai fazer isso. São uns 10 minutinhos onde você vai entrar numa visualização e você vai receber a informação que você precisa. O que essa criança viveu? Quais foram os traumas, os bloqueios que foram criados lá na infância, e você vai fazer uma ressignificação com ela. Tá lá de presente para você no YouTube. Depois você me conta, me dá seu feedback, como é que foi. E o mais interessante é ficar lá, porque nós devemos fazer muitas vezes. Não é só um bloqueio que nós temos não, tá? Só esse ano eu fiz um inventário de tudo que eu já desbloqueei esse ano. É chocante. Tantos bloqueios que eu tinha e eu não estava atenta para isso, né? Desde o ano passado que eu tô nessa vibe, e realmente eu fiz um inventário, deu mais de 11 bloqueios quebrados, né, para a honra e glória do nosso Senhor, para essa vida plena. Gratidão demais da conta por esse tempo novo que nós estamos vivendo. E para fechar, eu quero dizer o seguinte: Deus tem um projeto grande, Deus tem um propósito grande para a minha vida e para a sua vida. E é muito difícil responder ao propósito tendo tantos bloqueios, essa criança estando tão machucada. Então nós precisamos resolver essas questões da criança, nós vamos curar essa criança para responder o chamado que nós temos, o propósito que vamos cumprir para ser tudo aquilo que nós nascemos para ser. Obrigada pela sua companhia. Vamos falar muito essa semana sobre isso, né? Sobre os nossos bloqueios e como desbloquear. E eu espero você amanhã falando sobre isso no nosso Thanks God Everyday, amanhã às 7 horas da manhã aqui no Instagram. Beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.